Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez para lhe falar desta feita sobre os dons de Cristo. Devemos considerar que esta listagem de dons é chamada de dons ministeriais ou dons de Cristo. São 5, começando por apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre. Observe que o verso inicia dizendo: e ele mesmo deu, ou ele mesmo pôs na igreja, dependendo da versão que você estiver usando. Estes dons, eles não pertencem ao seu portador, ou seja, não é um homem portador deste dom, e sim o próprio homem é o dom de Cristo dado à igreja. A diferença maior entre o dom ministerial e os demais dons que a Bíblia apresenta é esta, porque nos demais a pessoa é portador de um dom espiritual. Nestes não. Estes, a própria pessoa é o dom. Outro sim, devemos esclarecer que estes dons são homens, eles não atingem as mulheres. E aí você me diria: mas pastor, uma mulher então não pode ser pastora, não pode ser um ministro de Cristo, do Evangelho? Sim, pode, mas nós veremos numa outra oportunidade os dons que nós chamamos de similares. Lá, a pessoa é portador do dom e não o próprio dom. Estes 5 dons de Efésios 4:11, estes não. Estes são homens que Deus colocou na igreja, conforme a necessidade da igreja. Primeiro, apóstolos. A palavra apóstolo é formada por 2 palavras gregas, após e estelo, que significam enviado da parte. Os cessacionistas entendem que este dom apostolar foi somente para os dias bíblicos. Porém, considere o seguinte: se a palavra apóstolo significa enviado da parte, todo aquele que for enviado pelo ministério e pela igreja para uma região onde ainda não tenha a doutrina que ele estará levando, pode ser sim considerado apóstolo. Na minha concepção, Cristo é um apóstolo de Deus, porque foi enviado por Deus ao mundo. Os 12 são apóstolos de Cristo, porque foram enviados por Ele. E há aqueles que são enviados pelo Espírito Santo. E há ainda os que são enviados pela própria igreja, aos quais nós passamos o nome de missionários, mas que bem poderiam ser chamados apóstolos. O apóstolo é aquele que implanta uma nova doutrina, com novos conceitos, preceitos, princípios, normas, regras, todas elas extraídas da Bíblia Sagrada. Segundo, profeta. Observe que este dom não é o mesmo de Romanos 12, 1 Coríntios 12, é totalmente distinto, porque aqui trata-se de um ministro do Evangelho que abre a Bíblia e, baseado no texto bíblico, vai dissertando uma palavra profética aos que estão ali a ouvir. Neste caso, não é o Espírito Santo quem dá o cerne da profecia, mas, através da própria palavra, o profeta do ministério vai falando às pessoas, e enquanto ele lhes abre as Escrituras, estas pessoas vão entendendo que ele está falando a respeito de suas próprias vidas. Ela aparece com o termo grego profeteus,
mensageiro. E este mensageiro difere da palavra angelos, que também é mensageiro. Neste caso, seria um intérprete da palavra de Deus. Terceiro, o evangelista. Aqui não se trata de um evangelizador, ou seja, aquela pessoa que sai para pregar pelas esquinas e praças, entregando folhetos. Não, esta pessoa é um evangelizador. Aqui é um homem que é um dom para a igreja. Ele é um evangelista. Eu considero sempre o evangelista a nível de Billy Graham, Bernard Johnson e outros que passaram pela história da igreja. Homens preocupados com as almas e que dedicam o seu ministério a ganhar vidas para Cristo. O evangelista, todas as vezes que ele ministra sempre com a preocupação de trazer as pessoas até a Cristo. Agora, observem que este evangelista é um dom que Deus deu à igreja, ou seja, um homem que Cristo colocou na igreja conforme a necessidade desta igreja. Quarto, pastor. Aqui vem sempre do grego poemen, guardador de ovelhas. Porém, observe os senhores que este ministro, ele nem sempre é um bom ensinador, um bom pregador ou cantor, ou que execute algum instrumento. Mas normalmente o pastor é aquele que dá alimento às ovelhas, é aquele que cuida, que tira os carapichos, que cura as doenças. Alguém contou-me algum tempo atrás que no seu sítio, onde ele criava ovelhas, deu um berne na cabeça de uma ovelha. E a ovelha ficou tão furiosa que correu em direção a um boi e o boi abaixou a cabeça para se defender dela e a ovelha bateu a cabeça na cabeça do boi com tanta força que o boi acabou caindo. Ou seja, um animal pequeno, de pequeno porte, derrubou na sua ira um animal grande. O cuidador destas ovelhas, do sítio deste amigo, pegou esta ovelha e achou o local onde estava este berne e então tirou aquele berne. E a ovelha voltou a estar mansa e viver a sua vida normalmente. O pastor é então aquele que cuida de todos os males que podem atingir a ovelha, exatamente para que ela não seja atingida. Quinto e último dom é o mestre ou doutor, o didáscalos. Este ministro, ele normalmente não aparece, normalmente vive no anonimato, normalmente é desconhecido de todos. É uma pessoa cansativa, enfadonha, é uma pessoa que está sempre repetindo as mesmas coisas, porém, é ele quem alimenta, biblicamente, os outros 4 ministros que já foram apresentados a vocês neste momento. Observe, é este mestre e doutor a quem o Espírito Santo dá as revelações mais profundas da palavra, e ele vai ter que mergulhar profundamente no Espírito pela palavra para retirar da palavra aquilo que é a vontade de Deus para que os demais possam passar à igreja. Ele normalmente trabalha com pequenos grupos e vai formando de fato discípulos. Eu normalmente mostro estes dons nas mãos, ou seja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre. O polegar, que representa o apóstolo,
é porque ele é maior e todos se dobram diante dele. O indicador, que representa o profeta, é porque ele pode indicar o caminho, ele indica o caminho. O dedo médio, que indica o evangelista, ele já é, na sua estatura, o maior. Ou seja, o trabalho dele é um trabalho específico, doloroso, que é o trabalho de trazer as pessoas a Cristo. O pastor é ele que usa o anel, símbolo de uma aliança que se casa com a igreja. E enquanto o evangelista traz a pessoa a Cristo, o pastor cuida de gerar Cristo na pessoa, de formar Cristo na pessoa. Então ele se casa com a igreja. E o último aqui, que é o dedo mínimo, é o doutor ou mestre. Ele sempre será o menor entre todos os demais, porque é dele que sai a alimentação. Então ele é considerado o servo dos servos. E quanto a ele, Cristo disse, olha, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que os tais sofrerão o maior juízo. Isto porque tem um conhecimento maior da verdade absoluta e a sua verdade relativa deve estar, então, bem mais próximo da verdade absoluta. Assim, amigos, deixamos com os senhores os dons de Cristo. Certamente, numa próxima oportunidade, estaremos falando dos dons similares que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. E até lá, fiquem na paz, prossigam na fé e procedam sempre com justiça. E até lá, se Deus disser que sim.